101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Alô, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. Aliás, quero começar, nós estamos em outubro, já é o segundo mês dos BRO-Bros, né? E me disseram, cara, quando chegar os BRO-Bros, tu vai enfrentar a canícula de Sobral, calor. Esse é o terceiro dia consecutivo que eu acordo sem ver o sol preguiçoso, se escondendo em grossas nuvens, e um friozinho, um vento frio, quando eu venho caminhando para cá. Então, vamos acabar com esse preconceito, né, que os BR-Bros muito quente em Sobral. Não é o que está acontecendo nesse momento. É um clima maravilhoso aqui em Sobral. Então, bom dia. Eu estou iniciando mais uma participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM em Sobral, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense em Fortaleza. Aliás, vou pedir para mudar um pouquinho esse celular do Assis para cá. Ontem eu estive com o Enio, e o Enio me perguntando, poxa, Luciano, por que você não aparece no Facebook? Eu digo, rapaz, eu apareço no meu Facebook. É porque ele assiste no Facebook do Assis. Aí o Assis, nessa hora, não está, ele fica só ouvindo o som. Então, Ricardo, se tu puder direcionar um pouquinho para cá, né, no celular, depois retorna quando ele vier, né? Não tem problema nenhum. É só assim, o público ficou ouvindo, não tem, você não aparece, né? Bom, dito isso, é só explicar para o pessoal que está assistindo no Facebook do nosso querido Assis Nascimento, que eu estou transmitindo também no meu Facebook. E o do Assis Nascimento está só ouvindo a minha voz e está direcionado aí para o cenário do programa da Rádio Paraíso. Então, um bom dia carinhoso para o meu querido Nilton Mourão, que vinha até então comandando lá o programa A Hora da Notícia em Fortaleza, ao lado do colega e amigo jornalista Vicente Alencar. E agora aqui conosco, nesse novo formato, desde ontem, o meu querido amigo, a quem já dou um bom dia, e já converso com ele, Marcelino Júnior, porque eu quero antes fazer, como faço sempre no início do programa, o agradecimento aos amigos que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo, como o Francisco Edivar, o Paulo Roberto Nobre, Elesbão Castro, Everton Bezerra, João Alves Freire, Jesus Alves e o meu querido colega Paulo Porfírio. No WhatsApp já entrou em contato hoje o Rodrigues de Itapipoca, o Gilberto Coutinho, o André Ramos, lá no nosso grupo de ouvintes, e o Moacir Pontes. Ontem, muitas pessoas, só esclarecer para quem ainda não sabe, nós temos no WhatsApp um grupo de ouvintes que não tem entrada compulsória, como só acontecer com os demais grupos de WhatsApp. Só entra quem faz o pedido. Então, ontem, muita gente pediu, eu acho que atendi a todos, porque depois eu saio, faço outras coisas e vou verificar os pedidos. Então, como a gente pediu pelo Facebook, pelo WhatsApp, o melhor para me ajudar, né, para ajudar a minha organização, é você mandar uma mensagem pelo WhatsApp. É 85, né? 96161470. Manda lá a sua mensagem no WhatsApp, que é o meio mais fácil de você entrar no grupo de ouvintes do programa de amigos, né, e ouvintes do programa A Hora da Notícia. Então, deixa eu dar um bom dia também para quem já está aqui na timeline do Facebook, porque passa rápido, são muitas pessoas. Aí, quando eu olho para cá, já... Então, ontem muitas pessoas falaram, agradeceram, mandaram abraços, como houve aquele problema. Quando eu retorno, eu já perdi. Só mais tarde é que eu vou ver o carinho de vocês na timeline. Michel Mendonça, bom dia, meu amigo. Ainda estamos na luta para conter esses ataques terroristas, muito bem qualificado. É terrorismo isso que se faz contra o Estado e a sociedade cearense, que a bandidagem está tentando. O governo conseguiu atrofiar um pouco as questões financeiras, né? Cortou o fluxo da grana e eles reagiram. Então, tem que ser ainda mais rigoroso para que esse fluxo seja realmente cessado e que cessem também as ações criminosas. Bom dia para o doutor Paulo Roberto Soares, mandando bom dia para todos.
o André Lima, o Davi Ximenes, Osmar Mesquita, bom dia, primo, e o Antônio Lacerda, lá de Natal. Então, um grande abraço a todos. Quero iniciar também agradecendo e abraçando o colega e amigo, jornalista, novo amigo, né, amizade recente, e também de colega de profissão, o grande jornalista Marcelino Júnior. Bom dia, Marcelino. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia a todos os ouvintes aqui em Sobral, em Fortaleza, né? Vamos para mais uma jornada de boa informação, né? O Luciano sempre afiado e até antecedendo, né? Algumas notícias, né? Que têm saído nacionalmente, né, Luciano? É verdade. Às vezes eu fico muito grato, né? Porque a gente fala aqui, primeiro assim, a gente fala no calor da emoção, né? Então, esse pessoal que tem programa à tarde é a coisa melhor do mundo, porque ele lê o jornal de manhã, tem tempo para refletir, para fazer suas pesquisas, para apurar, para telefonar para alguém. Às vezes eu faço isso. E nós aqui, o acordo não é diferente. A gente acorda às 4 da manhã, eu acordo todo dia 4 da manhã. A primeira coisa que eu faço é entrar em contato com os meus dispositivos. Primeiro, para desligar o alarme, né? Aqueles que me acordam, né? Então, eu desligo o alarme e já ligo ali nos jornais. Já baixo todos os jornais, o Globo, a Folha, o Estadão, o Povo, o Diário. Então, eu acho muito legal quando a gente fala uma coisa aqui, a gente fala no calor da emoção e no bruto, na crueza da notícia. E depois, por exemplo, ontem eu dizia muito isso, né? Que o Lula, naquela carta que ele queria se assemelhar ao Mandela, né? Hoje está na Folha de São Paulo um cara fazendo essa análise, né? Que o PT tenta associar a figura do Lula. Aliás, tem um amigo petista, né? Que ontem me mandou um carinho pelo WhatsApp. Eu agradeço a audiência desse povo, que gosta de ouvir, né? Às vezes não gosta do que eu digo, mas deve gostar de alguma coisa, ou da minha voz, ou da minha aparência, ou da forma como falo, não sei. Ou então ouve o programa para não gostar, né? Então, dizendo, olha, esquece o Lula. Como é que eu posso esquecer o Lula, cara? Eu sou jornalista e o Lula é pauta, é manchete dos jornais. Então, se eu esquecer o Lula, eu estou esquecendo a minha própria profissão, deixando de lado a minha profissão. A gente tem que estar aqui, o fato que é noticiabilidade, uma palavrinha chata, né? Técnica, mas o Lula é notícia, e está sendo notícia, e em toda vida que ele for notícia, eu vou estar aqui falando dele, com o respeito possível que se tem a presidiários e a condenados. E eu falei que o Juca Kfouri ontem não gosta de ser chamado cara de presidiário, eu achei que o artigo dele era ruim. E o cara diz, olha, você é um jornalista de subúrbio, não queira se comparar ao Juca Kfouri. Sou mesmo, eu sou de Sobral, sou aqui do Araras. Agora, Deus me deu essa inteligência, me deu essa profissão, e eu tento fazer isso de forma mais honesta e digna possível. E os caras, você quer ser o dono da verdade? Cada um de nós tem a nossa verdade. Eu tenho que falar sobre aquilo que eu penso, que eu imagino, e vou sempre fazer essa crítica, porque é a minha missão aqui. É fazer crítica de mídia, é criticar, é comentar o que passa na política. Então, ontem eu critiquei o artigo do Kfouri, que ele queria se comparar ao Mandela. Está hoje na Folha de São Paulo, um cara já explicando isso. E eu desmascarei o argumento do Lula, que ele diz, eu não quero barganhar a minha liberdade. Primeiro, ele não está barganhando nada. Ninguém está propondo nada para ele, está simplesmente seguindo a lei. A lei sobre, goste-se ou não da lei, a lei está aí para ser cumprida. Aí querer se comparar a Mandela passou mais de 25 anos na prisão, e depois de 25 anos, o Lula passou só 525 dias, já tem progressão de regime. E aqui o Lula foi julgado e condenado dentro de um arcabouço jurídico do Estado Democrático de Direito, com ampla defesa. O Mandela foi vítima de um regime ditatorial, discricionário, um preso político. Está longe. Está tão longe essa comparação quanto o Brasil da África do Sul. Querer se comparar a Mandela é querer demais, né? Então, Lula foi condenado. Ele não tem nada, ele não provou nada. Aí hoje, aquilo que eu estava dizendo, aí não quero barganhar, eu não quero regalias, o Lula disse. Pia. Aliás, um dia uma amiga minha perguntou, você não quer que tu disse pia, né? É uma expressão nossa, espia, né? Olha, né? Olha, né? E às vezes pia, né? Então, imagina o Lula dizer que não quer regalia. Quem dos presos, quem dos condenados comuns brasileiros tem a regalia que o Lula tem?
Aí o Kifuri disse, se eu passasse 3 meses ali, eu não aguentaria. Kifuri, só para tu contextualizar, a cela improvisada para o Lula era um local feito para os policiais federais dormirem. É um local na Polícia Federal, os caras de passagem dormiam ali, os policiais federais. Então, esse local, que era dormitório de policial federal, foi ali improvisado para ser a cela do Lula. Muito distante do que é a realidade comum. Ontem o nosso amigo Marcelino estava dizendo aqui, eu tive agora, semana passada, na Pierce, até perguntei para ele, Pierce, né, que é a penitenciária industrial regional de Sobral. Vai lá ver a realidade. É 3 vezes maior o número de gente do que a lotação prevista. O Lula está numa regalia, é VIP. Está preso. Está preso como tinha que estar. E a realidade brasileira diz, a legislação brasileira diz, depois de cumprido 1/6 da pena, eu acho isso dá uma concessão enorme. Você pode ir para o regime semiaberto. Então, deixa eu explicar o que é o regime semiaberto, o que é essa história de tornozeleira e o que é essa história de prisão domiciliar. O regime semiaberto é a partir do da 6ª parte da pena cumprida, o réu, o preso, tem direito à progressão de regime. Vai para o semiaberto. O que é o semiaberto? Ele sai daquela sua cela comum e vai para uma outra. E quando, nesse regime aí, ele sai da cela de dia para trabalhar ou estudar e volta à noite para o ambiente prisional. Dorme na cadeia. Como o Brasil tem poucas entidades, unidades prisionais que deem essas condições, aí e que o preso não pode ser prejudicado por uma ausência do Estado, o Estado não tem condições de dar, e o preso é que sofre. Então, por causa disso, evoluiu para a prisão domiciliar, que não está prevista no Código Penal, não tem essa previsão. E o que é que se fez? Harmonizou-se. Vamos fazer o seguinte, o preso vai por uma condição menos gravosa, isto é, ele fica dentro de casa, aqui o Sérgio Machado. Sistema, né? Isso. E você preso não gostaria não disso? É coisa menos gravosa. Você vai para dentro de casa. Aí o Estado condiciona. Eu vou te deixar dentro de casa que não está previsto em lei, mas vou te colocar uma tornozeleira, que também não está prevista em lei. Então, é harmonizar a pena para tirar o gravame, né? Ficar menos gravosa a pena para o condenado, para o réu. E o seu Lula se recusa. Está fazendo o quê? Está fazendo política. Lula é um gênio. Lula é um gênio. O que ele está fazendo aí nada mais é do que exercer a sua genialidade de animal político, né? Que cheira no ar. Né? Ele tem essa coisa pessoal. O Lula não tem poucos estudos, mas é de uma cultura enorme no aspecto político. Não tem um político que chega aos pés do Lula. Lamentavelmente, esse grande gênio da política brasileira se entregou à corrupção. Não fora isso, seria um grande homem da política brasileira dos últimos anos. Dos últimos anos. Mas se entregou à corrupção, à bandalheira. Lula tem 2 condenações. Esta, pela qual ele está preso, já tem uma segunda condenação pelo sítio de Atibaia, e tem mais 7. Ele é réu em mais 7 processos correndo aí. Num dos processos, não tá, ele já foi liberado até, mas há outros 7 processos, tudo com corrupção, lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Então, se entregou à corrupção. É lamentável. E se entregou, tem que ser punido por isso. Então, pois não, Marcelo. Lembrando que você comentou ontem, fez uma brincadeira relacionada à questão do Lula livre, né? E o Lula preso, né? Isso aí já passa a virar uma realidade, né? Nas redes sociais, o Lula tem sido bastante apoiado, né? Depois da carta com perfil de Mandela, né? De vítimas, E aí, o Paulo Coelho, o escritor Paulo Coelho, foi um dos famosos, né? Que o apoiaram nas redes sociais, no Twitter, falando até da importância dele se manter preso, né? Dele continuar preso, para a história dele, né? Para aquele sonho de sair livre, né? De provar realmente, né? Que ele não tem culpa. Se ele provar, ele diz que já provou, né? Mas o que está provado é que ele foi condenado. E a condenação é em cima de provas. Eu não acredito que a justiça brasileira, digamos que um juiz fosse danado,
muito ruim, mal como pica-pau. Digamos que fosse assim o juiz Moro. Então, se houvesse um juiz que é fora da curva e fizesse um erro horroroso de condená-lo sem provas, logo ali, né, ele está em Curitiba, então logo ali em Porto Alegre, no TRF4, isso seria corrigido. Então, não, o TRF4 se debruçou por unanimidade e até aumentou a dose, a pena de Lula. E se mesmo assim um colegiado inteiro fosse, digamos que, contaminado por uma maldade deste primeiro juiz, lá da primeira instância, o Moro, haveria um pouco mais distante em Brasília o STJ, que por unanimidade disse que as provas são válidas. O que aconteceu no STJ foi uma diminuição, que, aliás, voltou mais ou menos daquilo que o Moro tinha estabelecido de pena. Moro estabeleceu uma pena, o TRF4 aumentou esta pena e o STJ diminuiu. Ficou muito próximo da pena prevista por Moro. Então, é dizer que todo o arcabouço jurídico brasileiro seria para punir Lula. Isso é muito pouco provável. Não tem verossimilhança. Por que eu digo isso? Porque a maioria desses ministros a maioria foi colocada lá pelo governo petista, ou Lula ou Dilma. O STF são 11 ministros, 7 deles colocados durante o governo petista. E assim se deu nas demais cortes, no STJ, nos tribunais regionais federais. Então, esses caras tinham tudo, era para proteger Lula. O que acontece? Eles foram colocados lá, a meu ver, isso aqui, especulação minha. E, né, difícil, a verossimilhança está de acordo comigo, modéstia à parte. Esses caras, mesmo colocados por petistas, não fugiram do seu ofício. Dizem, eu não posso passar, não sou nenhum Lewandowski, né, que queira por toda força tentar salvar. Lewandowski tenta por toda força salvar. Tanto assim que ele cometeu uma excrescência, rasgou a Constituição Federal no impeachment da Dilma. A Constituição, claríssima, até para um leigo como eu, dizia assim que o presidente, ao ser, ele é impeachado, sai do poder e tem os seus direitos políticos suspensos durante 8 anos. E lá, no conluio com o Renan Calheiros, com o notório Renan Calheiros, resolveram fatiar. Não, aqui são duas coisas. Uma, ela sai do poder. Vamos agora votar se ela deve perder até a suspensão dos direitos políticos. O STF não cassou. Quem cassou foi o povo. O povo não aceitou a Dilma voltar. Deixa eu dar um bom dia para a Denise dos Santos, que está me devendo, está em falta comigo. E também para o Sandro Lima, mandando um bom dia para nós. O Valíris Avelino. A Fátima Johnson, lá do Jordão. A Fátima, esposa do Johnson, que é vereador, que assume hoje, a partir das 10 horas, está assumindo. Enfim, o Johnson assumiu uma vaga aqui na Câmara de Vereadores de Sobral, que há muito tempo ele já deveria ter assumido. Há muito tempo a Câmara dos Vereadores deveria ter cassado o vereador Romário, que denegriu a imagem da Câmara e também da sociedade sobralense com os crimes que ele cometeu, hoje preso por desacato, né? Porque a juíza pediu a prisão, o Ministério Público pediu a prisão, e a juíza disse, não, em vez de prender, não saia de Sobral, pague aqui uma multa. Ele não fez nada disso, ele afrontou a justiça e, por isso, hoje está preso. Bom dia para o Marco Antônio Barroso. Olá, bom dia, meu amigo, que Deus abençoe sua vida e sua família. Estamos aqui ligados em você, eu e minha esposa, Alessandra Barroso. Um abraço para o casal, muito obrigado pelas orações. A gente precisa mesmo, viu? Porque os ataques vêm de todo lado. Mas nós temos a proteção aí. Não dos homens, tá? Bom dia para o Jesus Alves, o Afrânio Epifânio. Bom dia, Luciano. Brasil ganhou mais uma vez com a aprovação da reforma da Previdência. Vamos lá, Brasil, vamos vencer. É um ponto que já a gente vai falar. André Lima Ramos, Luciano, só faltava comparar o saca-trapa do Lula e sua carta de desabafo com o grande Mandela, que lutava por uma causa humanitária. Daqui a pouco irão comparar com o reverendo Martin Luther King. Me poupe. Detalhe, Martin Luther King não foi preso, mas, porém, faço menção, pois lutava por uma grande causa humana. Bom dia para o Ronald Souza Pereira, mandando um abraço para nós e também para os ouvintes.
falando do Lula, me lembra do caso, remetendo aqui a um caso bem recente que também encheu as redes sociais aí de comentários, a questão do deputado Guimarães, não é? Ele teve uma companhia indesejada durante o voo de Fortaleza a Brasília, né? A pessoa é o Gilberto Alves Júnior, ligou o celular, né? Como muita gente tem feito nos aeroportos, esperar, isso tem sido comum, infelizmente, aqui no país, esperar essas celebridades, né, chegarem para as pessoas fazerem as suas cobranças, e ele foi cobrado, a pessoa ligou, o telefone estava do lado dele, e foi cobrando, e o chamou de ladrão, e cobrou a relação, falou da questão do dinheiro na cueca, né, Luciano? Isso aí também tomou as redes sociais, né? Ontem eu recebi, de várias pessoas, eu recebi esse vídeo, e acho que foi o Carlos Colares. Luciano, comente amanhã isso, eu estarei pronto para ouvi-lo. Eu talvez vá surpreender e frustrar algumas pessoas. Eu não concordo com isso. Mas não do chato? Gilberto, né? Gilberto Alves Júnior. Nossa, o cara é um chato, meu irmão. O cara se senta do lado do deputado, cara, num voo. Quer dizer, você não tem nem como sair. Porque se estivesse num bar, você sai, vai embora, né? Dentro do avião, cara. A não ser que você vá para o banheiro, fique lá trancado até o resto do voo, né? Muito chato. E, assim, nós estamos num clima muito polarizado e a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu entendo a situação do cara, mas não concordo nem um pouco, nem estimulo, nem acho que deva existir isso daí. Então, eu faço questionamentos políticos ao deputado José Guimarães, mas ele é um cara que tem trajetória, goste-se ou não dele, tem votos, né? Mesmo quando saiu do poder, o PT teve uma boa votação. Dizem que ele comandava as máquinas aí do BNB, essas coisas, tinha muito poder, influência, tudo bem. Isso é uma outra história. O que aconteceu? É notório o caso do Guimarães, de um assessor do Guimarães, um rapaz lá de Camusim não, da outra praia. Outra praia, Aracati. Lá de Aracati, que é os extremos, né? Camusim no canto e Aracati no outro. Então, esse assessor foi flagrado com grana, né, reais e dólares dentro da cueca. Estava claro que aquele dinheiro era ilegítimo, né? A origem era ilegítima. Eu lembro que ele disse que era fruto de agricultura em Aracati. Olha, por favor. Ele foi vender melão lá em Brasília e aí pegou aquele dinheiro. Não existe isso, tá? É história para boi dormir. História, eu não acredito nunca nessa história. Mas o fato é que a Polícia Federal, a investigação foi em cima dele e não encontrou provas. Se não encontrou provas, para todo efeito, né, o cara não é condenado. Ok, pode ficar. Mas você ficar no avião o tempo todo distratando o cara, atentando contra a honra do cara, por mais que politicamente você não goste dele, não é correto. Aquilo é importunação e é também difamação. Vai responder sempre na justiça. Qualquer um vai fazer um negócio desse. Você pode fazer um discurso. Guimarães, você apoiou esse governo que não presta, eu acho que você não está sendo o representante que deveria ser. Pode fazer um discurso político em cima do cara. Mas aí dizer que o cara é ladrão, que o cara está roubando, que não... é complicado você fazer um negócio desse. Então, eu não estimulo, não concordo, e eu acho que isso é um tipo de linchamento. Olha aí. É o Zé Guimarães, do PT, que roubou o Brasil inteiro, mandou dinheiro para Cuba, para Venezuela. Olha só. Apareceu na televisão, com dinheiro na cueca. Olha só. Deputado, diga aí. Primeiro assim, ó, dizer que o cara roubou o país inteiro. Né? Se você falar do PT, né, que é uma entidade maior, difícil de você até pegar, que o Guimarães mandou dinheiro para Cuba, para Venezuela, que apareceu na televisão com o dinheiro na cueca, né, cara? Quem foi que viu essa imagem? Não teve essa imagem do cara. Houve os memes, as caricaturas. Não quer dizer que apareceu na televisão com o dinheiro na cueca. E foi o assessor. Então, o cara não estava legal, não foi legal isso daí. Eu acho que não é legal. E é tanto que lá, eu acho que logo que ele chegou a Brasília, ele prestou, né? Ele foi conduzido, fez né, um BO. Polícia, exatamente, da Polícia Federal. O rapaz foi conduzido, né? Conduzido à sede da E, se eu não me engano, se desculpou. Isso, exatamente. Mas foi feito um termo circunstanciado, um TCO. TCO, né? Termo circunstanciado de ocorrência, com posterior pedido, né, pelo deputado de instauração de inquérito com denúncia formalizada, né? A ação já foi encaminhada à Procuradoria da Câmara, né? E constam nessa ação pedidos por danos morais, injúria e difamação. Quer dizer, então, ele foi logo levado para... Já foi logo... Isso. Eu acho que o próprio comandante, alguém da tripulação, Já deve ter avisado, né, antes. Porque não pode concomitantemente estar ali o deputado
prestando, fazendo o seu BO, já com o cara do outro lado. Não, acho que a Polícia Federal já foi avisada, estou imaginando também, que eu não li a matéria. E houve lá, conversaram, e pelo que eu soube, ele pediu desculpas, não tinha outra coisa para fazer. Então, ele se mostrou um valentão ali nas redes sociais, viralizou, teve esse movimento aí de glória, né? Muita gente concorda, né? Mas eu não concordo com esse tipo de linchamento. Bom dia para Roseli Mesquita, bom dia, Luciana. Foi mais fácil para o PT ganhar na Mega Sena do que provar a inocência da alma mais honesta do mundo. O chororô da esquerda não tem fim. Legal, Roseli, essa comparação. E tem gente dizendo, olha o PT. Não, o PT, o cara ganhou, bicho. Os caras fizeram um bolão. Eu já ganhei um bolão uma única vez na vida, né? Eu trabalhava na Caixa e um cara que trabalhava na... Eu nunca, assim, jogava e tal. Meu pai sempre jogou, né? Para usar dizer que a Mega Sena, essas esportivas, é o imposto de renda do pobre, né? O pobre que não paga imposto de renda paga quando joga na loteria, né? Essa ânsia de um dia ganhar. Apostou a vida toda, nunca ganhou nada, né? E um dia o cara chegou lá na Caixa, fizemos um bolão, acertamos 10, 15, não sei o quê. Deu um dinheirinho legal, estava no horário, nós ganhamos, dividiu para 10 pessoas, deu para fazer uma festinha, né? Não deu para comprar um carro, não, mas deu para a gente se alegrar. Então foi assim, os caras fizeram lá um bolão, os caras do PT. Mas é como a Roseli está brincando, né? Olha, foi mais fácil, que é um negócio dificílimo, né? Foi mais fácil a turma do PT acertar na Mega Sena do que comprovar a inocência do Lula. Gostei, viu, Roseli? Bom dia para o... Cadê, gente? Me pediu um pouco aqui. O Gilardi Alves, o Simão Oliveira, o André Lima Ramos, Luciano, só faltava essa... Ah, não, já li, desculpa. O Ronald de Souza, mandando um abraço para todos nós. Está aqui a Roseli. Graça Viana Mesquita, Wagner Viana e o Wagner Barbosa. Então, meu querido amigo que assiste ao programa sem gostar do que eu falo, mas está sempre por aqui, eu vou continuar, sempre que o Lula for notícia, eu vou continuar falando do nosso companheiro Lula e lamentando muito que ele tenha se encaminhado para isso daí. E outro dia também, eu estou virando celebridade, um cara, eu por acaso descobri um trecho meu, o cara falou comigo no Zap, né? E, olha, Luciano, eu gosto muito do seu programa, eu queria só te dar um conselho, aliás, muita gente me aconselha. Ontem o cara me disse, olha, eu vou te dar um conselho de mãe. Para de falar nas facções. Já parei. Tá? Então, aí o cara me aconselhou, dizendo, olha, por que a sua pauta é sempre criticar os jornais e os seus colegas jornalistas? Pare com isso. Tal. Eu digo, amigo, você ouve meu programa, talvez até levado por isso daí. O meu programa é exatamente isso, é crítica, eu faço muita crítica de mídia, eu gosto disso. E tenho isso como missão, disse isso para ele, né? Ele pegou as minhas palavras e colocou no Facebook. Por acaso eu encontrei, porque ele não me cita, né? Ele disse, olha, eu perguntei a um jornalista político, matutino, tal, porque isso ele respondeu. Ele colocou como uma coisa horrorosa a minha resposta. A minha resposta foi isso, olha, não me peça isso, não tire de mim isso daí, porque essa é a minha profissão, é o meu mistério aqui. E eu tenho isso como missão. Então, eu vejo uma coisa errada na mídia, eu vou sempre estar criticando aqui. Eu vejo uma coisa errada nos colegas jornalistas, eu apanho. Não é fácil. Ainda tem um bobinho dizendo, o que o cara disse, ele era da esquerda, e agora na direita. Aí outro estúpido disse, é mais fácil navegar. Rapaz, é sempre o contrário. Eu fui esquerda quando a esquerda era a oposição. Mudei de lado quando a esquerda foi ao poder e roubou os meus sonhos. Então, amigo bobinho, não é você que falou sobre, não. É o cara que comentou, não me conhece, coitado, né? E fica especulando, dizendo bobagem nas redes sociais. Tá fazendo isso porque o Bolsonaro se elegeu agora, meu. Eu faço esse programa há 3 anos. E há muito tempo disso eu tenho minhas redes sociais falando sobre isso. Eu votei no Lula quando ele não se elegeu. O Lula roubou os meus sonhos. Eu imaginava que o Lula faria uma grande coisa pelo Brasil. Aí caiu a ficha. Eu era um militante de esquerda. Eu era militante da Maria Luísa, das antigas. Vibrei com a vitória da Maria Luísa. Era militante mesmo. Depois a ficha foi caindo. E vi que a esquerda não é uma coisa boa. Eu acho que progredi. Então não foi para dizer sim aos poderosos, não. Foi o contrário. Eu combati o FHC, o Collor. Nessa época eu era de esquerda. Eu sempre combati o poder. Quando a esquerda chegou ao poder, eu já não era mais de esquerda. Os meus inimigos chegaram ao poder. Mas os meus heróis não morreram de overdose.
Luciano, o senador Cid Gomes volta, né, a ser notícia, não de uma forma positiva, mas por trocar farpas, né, com o líder do PP na Câmara, o Arthur Lira, que é de Alagoas, né? Eles discutiam, né, sobre a questão da votação do mega leilão do petróleo, né, que vai repartir esse bolo aí para estados e municípios, né? O que você tem a falar sobre isso? Bom, mais uma vez, Cid, né? Porque, deixa eu só falar aqui um pouquinho, né? O nosso amigo André. Fernanda Rodrigues, buongiorno. Está falando da Itália, minha querida. O Wagner Viana. Cadê? Wagner Viana. Esse rapaz que está ali criticando se demonstra preconceituoso. O que os esquerdistas costumam, de forma hipócrita, dizer que combatem. Esquece o Bolsonaro. O André Lima Ramos. Luciano, eu vejo que a intolerância da injustiça e a absolvição de corruptos estão proporcionando uma revolta das pessoas a ponto de não medir as consequências, caso do ladrão da cueca e do vídeo. Pois é, eu não usaria esses termos, li rapidamente isso aqui. Juveraldo, bom dia para você. Eu entendo que o STF, eu entendo que a absolvição causa um nojo nas pessoas. Então, o STF tem causado um nojo, né, repulsa na sociedade brasileira, principalmente nesse solta, prende e solta, né? Então, o soltador mó da República, Gilmar, hoje é um inimigo declarado da população. Ninguém gosta do Gilmar, não conheço ninguém. E eu sempre fui o cara que admirava o saber do Gilmar. E eu vi os caras dizendo, olha, aí uma amiga minha me mandou um artigo dizendo, olha, mas o Gilmar, eu busquei, o Gilmar nunca advogou nada, o Gilmar nunca passou no MP. Como é que ele foi ministro? Olha, para ser ministro não precisa ser advogado, não precisa ter passado em concurso do Ministério Público, não precisa nada disso. Tem lá os requisitos. Tem que ter idade, brasileiro, aquelas coisas. Na área do direito, ele tem que ter notório saber. E o Gilmar tem notório saber jurídico. É um dos mais preparados à lei. Você pode achar até que ele seja um canalha. E eu não concordo com isso. Mas é uma questão de caráter e não de conhecimento. Então, o Gilmar tem todas as condições técnicas para estar lá. Agora, tem muita gente para ter entrado, ok? E tem gente que defende o impeachment dele, aí sim. Aí tem várias condições para que ele saia, mas não por essas que o rapaz citou. Bom dia para o Dacildo, grande Luciano, você é um exemplo de jornalista profissional cidadão, parabéns, obrigado. E Dalberto Gurgel. Vamos ao Cid. Cid se notabilizou no Brasil inteiro, né? Cid, quando começou a sua campanha, era assim, eu sou Cid, irmão do Ciro, né? Porque o conhecido era o Ciro. Da primeira vez que o Cid fez campanha para o governo do Estado, eu sou Cid, irmão do Ciro. Então, quando o Cid se notabilizou nacionalmente, foi naquela disputa que ele afrontou o Eduardo Cunha. Como era fácil bater no Eduardo Cunha, né? Então, Cid se saiu muito bem, perdeu o ministério, mas não perdeu a dignidade e chamou na cara, né? Ele fez aquilo que não deveria fazer, disse acho que numa palestra numa universidade, né? Falou mal. E o Eduardo Cunha chamou para o enfrentamento. Cid não se acovardou, Cid manteve, né? Perdeu o seu cargo, mas não a sua dignidade. Aí sim, nesse caso, sim. Porque Cid poderia simplesmente se amofinhar, se desculpar, né, e tentar manter. Ele estava há pouco tempo no Ministério da Educação, chamado por Dilma Rousseff. Mas não. Lá na Câmara dos Deputados, diante do presidente da Câmara, ele enfrentou e afrontou Eduardo Cunha e saiu dali como herói. Okay? Agora é completamente diferente. Cid é senador da República, e está brigando com um deputado federal. O próprio Maia está se colocando aí como se fosse uma briga não é nem entre poderes, né? Porque o poder é um só, o poder legislativo, mas intercameral, né? Digamos assim, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, que não existe no Brasil, mas digamos que seja a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado, conceitualmente, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados representa o povo, e o Senado Federal representa os estados, os entes federativos. Então, existe aí, vai sair já, foi aprovado, né, que é uma coisa maravilhosa, que é o leilão, a sessão onerosa, né, do mega leilão do pré-sal.
Então, há uma previsão aí de os royalties disso daí ser distribuído para os estados. Então, a briga está sobre o critério dessa distribuição. Segundo o Cid, esse rapaz, o Arthur Lira, pouco conhecido, mas ele é o líder do PP, e é de Alagoas, né, que você falou, do PP, Arthur Lira. Então, o Cid destratou esse rapaz. Aliás, tem até aqui a matéria do Diário. Deixa eu ver se eu encontro aqui a matéria do Diário. O que é que o Cid diz do rapaz? E é uma briguinha lá deles, né? Mas, assim, é bem diferente, porque são parlamentares brigando e o cara está dizendo que vai processar o Cid, né? Olha, o Cid tem que provar isso que ele está dizendo. Cid chama Liro de achacador por divergência na pauta onerosa. É a manchete, a chamada do Diário do Nordeste. Olha, você chamar o cara de achacador é igual lá do Guimarães, né? O cara também... Você pode fazer um discurso político, né? Ou então vai ter que provar. Diz o Diário, em meio à disputa entre Senado e Câmara, note bem, há uma disputa sobre o que é quem deve ditar os critérios de distribuição dos royalties. Então, há uma briga institucional entre Senado e Câmara. E o Cid deixa claro isso no seu discurso, porque ele disse que a casa está sendo pífia, né? Diz isso, né? Por recursos do mega leilão do petróleo do pré-sal, o senador Cid Gomes criticou o líder do PP na Câmara, Arthur Lira. Ele chamou o deputado de achacador e disse que o Senado não pode virar refém das decisões de outra casa legislativa sobre a decisão do dinheiro. Por isso que o Maia entrou em defesa do deputado, mas não em defesa do deputado. É que o Cid está atacando aqui não só o deputado, mas também a Câmara dos Deputados. O Senado quer parcelas iguais, olha que é a discussão. O Senado quer parcelas iguais para estados e municípios por meio dos fundos de participação para que a verba ajude no déficit da Previdência. Como é que o Cid votou ontem, hein? Acho que votou contra, né? Votou contra. Mas está aqui falando de déficit da Previdência. Para Cid Gomes, a queda de braço é um retrato do que está transformando o Senado no subparlamento brasileiro, com papel pífio nas decisões nacionais. Diz o Cid, trabalhei na campanha do deputado Rodrigo Maia, trouxe o Maia para o baile, né? Mas o que está acontecendo lá é que o presidente está se transformando numa empresa de um grupo de líderes liderados, né? Eu sei está dizendo. Por aquele que, podem escrever o que estou dizendo, é o projeto do futuro Eduardo Cunha brasileiro. Eduardo Cunha original está preso, mas está solto o líder do PP, que se chama Arthur Lira, que é um achacador, uma pessoa que no seu dia a dia, a sua prática é toda voltada para a chantagem, para a criação de dificuldades, para encontrar propostas de soluções. Você está chamando o cara de achacador. Achacador é aquele que tenta tirar dinheiro dos outros, né? Por meios ilícitos. E de chantagista. O cara faz chantagem. São denúncias graves. Na sessão na Câmara, minutos depois das críticas, o deputado respondeu ao cearense. Diz o deputado, vai responder a um processo para mostrar e demonstrar onde, quando e em que tema qualquer líder partidário sofreu achaque deste parlamentar. Disse ao chamar o senador de leviano, vulgar e pequeno. Você vê que o retorno das ofensas é pequeno, leviano, vulgar. O Cid não, é mais agressivo, achacador, chantagista. Então, isso não pega bem. E o que é que o Cid tenta? Ele tenta pespegar, né? Ele tenta carimbar na cara do líder do PP, Arthur Lira, o nome de Eduardo Cunha. Por quê? Aí relembra a altivez que ele teve quando ele afrontou o presidente da Câmara, como se ele tivesse mais uma vez afrontando, né, enfrentando o mesmo tipo. Não é o caso. É completamente diferente. E agora vai ter que, se o cara cumprir a palavra, né, vai ter que responder processo sobre isso daí. Bom dia para o Auriclésio, volto já para você, Marcelo. Bom dia para o Auriclésio Macedo Rocha. Haroldo Braga, bom dia a todos. É isso, Luciano, siga seu mistério. Ele é seu, só seu. Também há aqueles que lhe criticam a forma de seu jornalismo. Não agradamos a todos, todo o tempo. Avante. É verdade, não estou aqui para agradar ninguém, nem para desagradar. Estou aqui para cumprir a minha missão. A minha profissão
é essa daí, e agora eu faço como o meu querido Newton Mourão, né? Olha, se tiver alguém aí que goste, ajude o programa, patrocine o programa aqui, essa é a forma com que a gente tem para continuar no ar, né? Sem o patrocinador, e todo dia o meu querido Newton faz uma prece aqui no programa, e ele abençoa, né? E agradece aos patrocinadores. Então, são essas pessoas responsáveis por a gente estar aqui no ar. Se agradar os caras, bem, se não agradar, também. A gente também não se vende, ninguém cala, nem comanda a minha voz. Já disse isso aqui algumas vezes, né? André Lima Ramos, um bom dia, meu amigo. Neto Parente, bom dia. Já chegando por aí, muito bem, seja bem-vindo. O Laércio Barroso, Luciano, um abraço aqui de Zurique, aqui na Suíça, seu amigo Laércio. Grande abraço, amigo, do outro lado do mundo assistindo a gente. Bom dia também para o Djalma Oliveira, Cícero Ribeiro e o Elvis Correia. Luciano, outro assunto bastante comentado é sobre o Supremo buscar consenso, né, da Lava Jato. Então, o que você tem a falar sobre isso? Obrigado, amigo, por me deixar tomar um pouco d'água. O que é que o Marcelino está falando sobre isso, né? Hoje, sobre o consenso é assim. Com a decisão do Supremo, que recentemente, na semana passada, sobre aquela história das alegações finais. O conceito é assim, o cara que é delatado, existem réus, corréus, né, que uns delatam e outros são delatados, ele teria o direito, né, tá correto isso daí, teria o direito de conhecer o que é que o delator falou sobre ele nas alegações finais, para que, nas suas próprias alegações finais, ele rebata. Então, vai lá, o conceito está correto. Não é como o Reinaldo Azevedo disse, para mim, a sua maior desonestidade intelectual. Ele disse, não se pode, né, falando conceitualmente, né, ser condenado sem sequer saber do que é acusado. Isso é uma deslavada mentira, um sofisma horroroso, porque as alegações finais é a fase final do processo. Então, durante todo o tempo, o réu já foi acusado. O Ministério Público já fez a sua inicial, apresentou provas, acusações, documentos, o outro lado também, argumentos. Depois de tudo isso daí, o cara já sabe exatamente do que é que está sendo acusado. Pode ter um ou outro detalhe completamente, eu acho, descabido na alegação, porque a alegação final, eu volto a falar, é blá, blá, blá. Nunca vi um juiz mudar. Mas é bom falar, assim, as alegações finais, elas eram orais. Está tendo isso daí. Era uma questão, até uma defesa oral. Depois é que a prática se tornou, a rotina tornou isso, tornou uma rotina, uma jurisprudência. Não é jurisprudência, porque, né? Mas tornou uma rotina. Então, dá um prazo, o cara vai para casa, o advogado escreve, tem um prazo e apresenta ao juiz as suas alegações finais. Então, teve um presidente, o ex-presidente da Petrobras, o Bendini, logo no início, pediu ao Moro, na época, olha, eu quero que o prazo meu para apresentar alegações finais seja depois de eu ter conhecimento das alegações finais, também, não só do Ministério Público, mas também daqueles que estão me delatando. E o Moro negou, disse, olha, não tem previsão, não tem, a lei não fala sobre isso. Então, o Moro estava correto. Se o Moro dissesse, olha, a lei não prevê, mas tendo em vista o princípio, o conceito da ampla liberdade, né, de você se defender de defesa, eu vou conceder. Também estava correto. Então, uma decisão ou outra do Moro estaria correta. É tanto que ele recorreu ao TRF4 e o TRF4 também não concedeu. Foi por isso que chegou ao STF. E aí o STF, numa coisa nova para eles, né, resolveu. Olha, realmente, como a lei é nova também, né, a lei das delações não tinha previsão legal de delação, foi a partir da Dilma, até uma lei sancionada pela Dilma, e uma outra lei sancionada por Lula. Aliás, o Lula está pagando pela lei que ele sancionou e que ele festejou. A lei da ficha limpa, o Lula não pôde participar das eleições, não é por causa da condenação em si ou da prisão dele. Foi por causa da lei da ficha limpa, apresentada aí como uma iniciativa da sociedade brasileira, sancionada assim com festas pelo PT e pelo Lula. Então, foi esta lei
sancionada pelo próprio Lula, que fez com que ele não concorresse. E esta mesma lei do Lula diz que para o cara progredir de regime, ele tem que pagar multas, né? Tem que devolver. Não basta o cara ser preso, tem que devolver a grana que ele roubou. E ele tem aí 4,5 milhões para ele devolver. E 16 milhões estão bloqueados. O Lula, que era um simples mecânico, né? Virou milionário. Então, o que é que pode acontecer? Um caos. Essa nova já está prevista, já tem maioria, né, do STF, que antes foi julgado numa turma, e o Fachin levou o segundo caso, também de um ex-presidente da Petrobras, levou o caso para o plenário. Temos que decidir isso daí, né? Então, muita gente ficou ouriçada, né? Agora vai ter um caos da Lava Jato, todas as sentenças terão que ser revistas. Realmente, se isso acontecer, é um caos. E é também uma coisa antijurídica, a meu ver. Porque uma lei, se fosse a promulgação de uma lei, ela serve sim, ela volta para beneficiar. Mas uma norma, um entendimento, uma jurisprudência, é assim, a partir de agora. Então, o que ele fala de modular é certamente isso. O próprio Gilmar está dizendo isso, né? Senão tudo, como é que é? Vai perder tudo que foi feito na Lava Jato, o dinheiro que a gente recebeu, a gente, que eu digo o Estado, vai ter que devolver de novo para os bandidos? Para começar do zero? Primeiro que não é assim. Teria que voltar para aquela fase das alegações finais. Então, o que o STF está colocando, e aí foi o próprio Toffoli que acenou com isso daí, são duas questões. Uma, que só valeria para trás naqueles casos, como na defesa do Bendini, que ainda na primeira instância, ele tivesse pedido, olha, eu quero que o prazo para apresentação das alegações finais do meu cliente seja depois de ouvir os caras todos. Um ponto. O segundo, que aí sim, aí está dentro da norma jurídica, é a defesa comprovar que houve prejuízo para isso daí. Olha, eu tive que apresentar no mesmo prazo e por isso eu fui prejudicado. Então, ele tem que provar que houve o prejuízo. Aí, neste caso, completamente sou favorável se a defesa comprovar que houve um prejuízo, porque ela apresentou as suas alegações finais no mesmo prazo do réu delator, ok. Então, acho que é hoje vai ser decidido isso daí. Então, podem tirar vocês aí, bandidos, né, e advogados de bandidos, podem tirar o cavalinho da chuva, que não vai servir para isso daí. Então, no caso do Bendini e no caso desse presidente da Petrobras, são casos específicos, e será caso a caso. Imaginou o caos que seria todos os processos da Lava Jato, porque todos, como não havia previsão legal, e outra coisa, poucos, como no caso do Bendini e esse outro, pediram. É tanto que a Folha de São Paulo traz hoje uma matéria, tese que deve anular, ó. Olha como a Folha é militante, né? Porque quem trabalha em jornalismo sabe que tem dois verbos que a gente não deve usar, porque eles são muito vazios. É o verbo dever e o verbo poder. Então, evite o máximo colocar esses verbos, não sei se a tua escola ensinou isso, na minha ensinava isso, né? Não, esses verbos não devem estar, evite ao máximo colocar esses verbos numa chamada. E neste caso aqui, se for colocar, seria o verbo poder, né? Ó, tese que pode anular sentenças passou despercebida. Pode. A Folha disse, tese que deve anular, o dever é como se fosse um dever. Já está dizendo, é o jornal já fazendo militância, né? Então, e na Folha anterior, na página anterior da Folha, já é dizendo que Supremo busca consenso para limitar impacto de decisão da Lava Jato. Isto é, não vai. Segundo a própria Folha, na página anterior, não vai ter esse impacto, né? Não vai anular sentenças. Então, seria, no máximo, o verbo pode. Então, seria tese que pode anular. A Folha colocou tese que deve anular sentenças, passou despercebida no auge da operação. O que é que ela está dizendo isso? Que sempre houve atritos entre procuradores e juízes, principalmente os juízes da corte mais alta. Gilmar, por exemplo, né, era um alto cara contra a Lava Jato. E nunca ninguém levantou essa questão. Nunca. E agora, alguém trouxe, tudo bem, trouxe, tem que se debruçar sobre o caso. Mas não usar esse caso para... Nem o Gilmar ousou, certo? Folha de São Paulo.
nem o Gilmar ousou. O próprio Gilmar está dizendo que deve haver aí uma modulação, né? Então, aí sim, porque eu acho que aí só tinha o caso de mandar mesmo um cabo e um soldado lá, porque não é possível, cara, né? Que o STF fizesse um negócio desse, né? Eu acho que haveria uma grita total, a sociedade não aceitaria. Não que o STF tenha que ficar aceitando gritas, né? Porque senão haveria até linchamentos, né? Pena de morte, tal, etc. Mas, neste caso, a grita seria legítima, porque o tribunal estaria sendo arbitrário, como está sendo em algumas circunstâncias, eu já apontei aqui. Falando agora de reforma da Previdência, Luciano, o Senado aprovou o texto principal com 56 votos a favor, sendo 7 votos a mais do que o mínimo necessário de 49. Foram 19 votos contrários, né? Um ponto positivo aí para o governo, né? Mas também teve uma parada aí que foi o Senado manteve o abono sobre o salário e retirou 76,4 bilhões da reforma. Quer dizer, ela foi um pouco desidratada. Eu tenho até que olhar isso daí com calma, para saber se fazendo isso, o Senado estaria modificando o que veio da Câmara. Porque se modificar, meu amigo, aí nós não teremos ainda agora a reforma. Porque o que é que vai acontecer? São 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, porque se trata de uma PEC, né, de uma proposta de emenda à Constituição. Então, tem que ter 2/3, né? Então, é muito complicado passar PEC por isso, né? Tem que ser 2/3 dos parlamentares, né, das 2 casas, em 2 votações. E o Tasso fez o seguinte, eu acho que ele jogou na PEC paralela, que foi uma forma inteligente de contemplar algumas coisas que passaram, que não foram aprovadas na Câmara dos Deputados, como a participação dos estados e municípios, né? Então, o Tasso viu que tinha disso daí e jogou numa PEC paralela, que aí você vai votar depois essas histórias aí. Então, quando o Marcelino diz votou o texto principal, é porque a CCJ aprova o texto base. A CCJ é a Câmara e aprovou ontem pela manhã, já tinha aprovado ontem o texto base, e com alguns destaques, depois também os destaques caíram, e aí, logo depois, no início da tarde, no final da tarde, o Alcolumbre já colocou para o plenário votar. E antes das 11 horas já tivemos a solução, porque muita gente achava que ia virar à noite nessa votação. Mas, graças a Deus, antes das 11 horas já foi aprovado o texto principal da reforma da Previdência, com algumas mudanças, né, interessantes do Tasso, né, do Pop. E o Tasso fez um discurso maravilhoso em defesa da reforma da Previdência, que, aliás, ele bate naquilo que um sofisma do Ciro. E essa reforma, os pobres é que vão pagar, seja qual fosse a reforma prevista pelo Ciro, também os pobres todos vão pagar. E o Tasso deixou claro, olha, se não tiver reforma, aí sim é que os pobres vão pagar o pato. Então, neste aspecto, a reforma é muito boa para os pobres, porque é a retomada. E o Tasso disse muito claro, isso aqui não é a panaceia. Não acredite que isso daqui, aprovando a reforma, no outro dia o país vira um paraíso. Ao contrário, a reforma é a base que você dá para que o país possa retomar os seus investimentos. A base. E o Tasso deixou claro assim, olha, nós estamos sem a capacidade de investimento do país, está quase zero. E ela zeraria daqui a 1 ano ou 2 se não fosse aprovada a reforma. Todo o dinheiro arrecadado, toda essa grama de arrecadação do Estado seria só para pagar a Previdência. Seria um absurdo. Aí cadê dinheiro para a educação? Todo mundo cobra, né? Cadê dinheiro para a segurança? Não haveria. Seria tudo para a questão da Previdência. Então, foi aprovado. Então, até o dia 15 estão prevendo que vai para o 2º turno e, a partir daí, ela será sancionada, será promulgada numa sessão conjunta das 2 casas. O tempo já está indo embora, né? Só uma informação aqui, para fechar nesse assunto, você falou do Ciro, né? E tem a informação que a Cátia Abreu, né, que foi vista a chapa dele ao governo, né? O país exatamente votou a favor, né? Interessante essa posição. Será que vão tentar expulsar a Cátia Abreu? Eu vou tentar expulsar os deputados que votaram, né? Aliás, a Tabata foi execrada, né? Linda Tabata, não fale mal dessa mulher perto de mim. Então, ela foi execrada, né, com você, nas suas palavras, né? E tentaram acuar a mulher. E ela dizia, olha, eu estou votando, o Ciro tinha previsão, é uma coisa muito parecida com o que o Ciro dizia.
O próprio Camilo votou, né? Olha, eu não concordava com o BP. São as coisas lá que realmente foram colocadas, né? Foram retiradas. Não, pronto, aprovado. Amigos, são 6h55 da som geral aqui em o que vocês estão dizendo, para a gente encerrar a nossa participação na conexão com Fortaleza. Bom dia, Paulo Clécio Macedo, Haroldo Praga, no André Lima Ramos, que mais gente falando aqui, meu Deus, o Tatá, grande abraço, Catarina Soares, Expedito Boto, bom dia, Luciano, amigo Luciano, digo a Assis que eu preciso falar com ele, aguardo a ligação, viu? Vou dar um recado para ele, Boto. Não, o Expedito Boto, não é o Chico Boto. O Expedito eu estudei com ele, foi meu colega sobralense. Gente boa, tá me devendo um vinho aí para a gente conversar, viu? Bom dia para a Lígia Mendonça, o André Lima, milagre acontece, a lei da ficha limpa foi a melhor, e quem sabe a única coisa boa que Lula fez. Não, teve várias outras, né? Luciano, além de Lula e seu orgulho de querer sair da cadeia pela porta da frente, no sentimento, ele tem que estar trabalhando. O trabalho nunca foi o seu... brincadeira aqui dos caras. Não tenho mais tempo para essas brincadeiras, amigo. São 6h56. Agradeço bastante a audiência de vocês. Já nem olhei mais no WhatsApp se alguém entrou aqui em contato. O Mapurunga está mandando um abraço. Messias Frota, a revolta do Cid ocorreu por conta da redução de verbas da educação na época que ele era ministro. Mário Léo mandando mensagem de voz, a gente não tem como acessar. Marcelo Reis, de Minas Gerais. O Donizete dizendo que é um ouvinte diário. O Tarcísio Feitosa, bom dia, estou ligado em vocês. O Elias. Alessandra Ponte, bom dia, gostaria de participar do grupo, desde já agradeço. O grupo depois eu coloco você aí, viu? Professor Vinícius Soares, do Monte Castelo, bom dia. Clever, não perca o programa Hora da Notícia. Um grande abraço, um carinho de vocês aqui faz com que a gente... É o combustível que não é cartelizado, né? Aqui no programa, e faz com que a gente permaneça. Expedito, Luciano, manda o vinho pelo Assis. Manda o vinho pelo Assis. Não, cara, não é o vinho que eu quero, eu quero é conversar com você, cara. O vinho é só um pretexto, né, para a gente conversar. Então, amigos, 6h57, está na hora de retornar ao comando aqui de olho na cidade, o nosso querido grande comunicador Assis Nascimento. Aí na Assunção, Carioquinha já está se preparando para entrar. Então, a todos vocês, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Aí, Luciano Kleber, que retorna amanhã, se Deus quiser, aqui na Paraíso, com o seu programaço até